The Beginning After the End. Volume 2. Capítulo 23. Leilão. Senhoras e senhores, posso dizer que é uma grande honra estar aqui esta noite? Todos vocês reunidos hoje estão aqui por um motivo e apenas um motivo, eu presumo. É ter a chance de obter itens raros e valiosos neste leilão. Ouço uma salva de palmas de acordo com o velho senhor que parece ser o leiloeiro. Todos na plateia podem gentilmente se voltarem para a sala dos fundos, no topo. Lá, temos algumas figuras muito importantes. Primeiro, juntem-se a mim para saudar o rei e a rainha de Sapem. Eu vejo as fileiras de pessoas lá embaixo se levantando de seus assentos, todos murmurando entre si antes de saudar de forma ordenada e começar a bater palmas em direção à nossa sala. O rei e a rainha se colocam na minha frente e começam a acenar com as mãos em resposta. Em seguida, aquele que tornou todo este evento possível. Por favor, deem uma grande salva de palmas para Vincent Hostia e sua família. A introdução do leiloeiro é seguida por outra salva de palmas quando Vincent se aproxima do rei e da rainha e faz uma grande reverência. Eu fico sentado, olhando para baixo, para a multidão de pessoas que supostamente são de classe superior do que eu, mas não posso deixar de olhar para eles como se fossem. Não, eu não deveria pensar mais assim. Eu não sou mais um rei. Inferno, eu nem passei pela puberdade. Não adianta agir como alguém que não sou agora. Eu olho para o rei e a rainha, estudando-os. O rei não tinha uma atmosfera dominadora. Claro que ele era carismático e tinha uma presença forte, posso ver como a maioria dos cidadãos de Sapem poderiam adorá-lo, mas era isso. Ele não mereceu seu posto, e sim, seu pai que deu a ele. A família Glider é a família real desde a fundação de Sapem. Não fiquei surpreso ao ver que o núcleo de mana do rei Glider estava apenas no estágio vermelho. Voltando meu olhar para a rainha, algo atrai meus olhos que eu realmente não percebia a princípio. Presa na parte de trás de seu vestido estava uma varinha branca. Eu não conseguia sentir a mana dela de forma alguma, então acho que ela é uma conjuradora muito competente. A rainha Priscila percebe que estou observando-a e me dá um leve sorriso, revelando seus dentes brancos perolados. A palavra bela não parece fazer justiça ao descrevê-la. Ela era uma boa mulher para atrair meus olhos, mas uma coisa que notei desde que vim a este mundo é que não senti atração sexual por essas mulheres mais velhas, que deveriam ter mais ou menos a mesma idade que eu tinha antes de renascer. No início, pensei que poderia ser por causa da falta de hormônios necessários neste corpo pré-púbere, mas quanto mais penso nisso, acho que pode ter a ver com o fato de que minha mãe tinha mais ou menos a mesma idade que eu tinha antes de vir para este mundo. Nunca me interessei realmente pela psicologia humana, mas é interessante como as mulheres associadas à mesma faixa etária da mãe as tornam sexualmente desagradáveis. Talvez fosse só eu. Não tenho certeza. É claro, isso não significa que eu escolheria crianças como Tess, Lilia ou mesmo esta princesa da neve aqui, que bom, não. Elas podem ser a personificação da própria beleza, mas isso não muda o fato de que seus níveis mentais são de crianças, é só por isso. Esse era o motivo pelo qual eu não conseguia ver Tess como nada mais do que uma amiga ou irmã para mim, mesmo quando ela era tão óbvia em mostrar sua atração por mim. Talvez quando ela estiver mais velha e mais madura, eu comece a pensar sobre isso. Suspirei. Ser popular é um aborrecimento. Kill. Sylvie está olhando para mim com uma cara de você está falando sério? E eu juro que ela está me julgando com aqueles olhos entreabertos dela, olhando para mim sem expressão. Haha. Eu apenas rio de vergonha e cubro o rosto de Sylvie com as mãos para bloquear seu olhar doloroso. Vincent cutuca meu ombro neste momento, me fazendo recuperar o foco. Arthur, uma espada está em leilão agora. Diga-me se você quiser para que eu possa fazer minha oferta. Não se preocupe com o preço também.
Vantagens de ser o dono deste lugar. Ele me dá uma piscadela. Obrigado. Eu olho para baixo para ver o item sendo leiloado. Esta espada curta foi forjada por um mestre ferreiro que também é um artífice de fogo, garantindo que a qualidade durante o processo de forjamento seja de primeira classe. O núcleo desta arma é feito do núcleo de uma besta de mana falcão trovejante. Reforçar esta espada com apenas um pouco de mana irá produzir correntes de choques na ponta da lâmina, aumentando o poder dos aumentadores em outro nível. O lance começará em 50 moedas de ouro. Logo depois, numerosos nobres levantaram as mãos, elevando a oferta. Eu apenas sentei lá, minha cabeça apoiada em meu braço, desinteressada. Felizmente, havia uma tela que ampliava os itens para que o público na parte de trás pudesse ver. Só de olhar para a arma, era bastante óbvio como ela era de baixa classe. Vincent continuou mudando seu olhar da arma para mim, esperando que eu estivesse pelo menos interessado na arma pela qual a maioria das pessoas babaria. Eu apenas balancei minha cabeça que ainda estava apoiada no meu braço. Sem problemas. Este é apenas o começo. Avise-me quando encontrar algo de que goste. Oh! Eu quase esqueci. Eu tenho os itens que você queria lá atrás. Vou pedir a um dos funcionários que entregue para mim depois que o evento terminar. Ele apenas sorri enquanto fala em uma voz que só eu poderia ouvir. Meus ouvidos se animam com isso e eu olho para ele. Você conseguiu encontrar uma máscara de alteração de voz também? Demorou um pouco mais do que eu esperava, mas finalmente consegui uma. Também comprei para você um casaco feito de raposa do pesadelo que torna mais difícil para quem usa ser registrado no olho. Achei que seria algo que você gostaria, então peguei isso também. Ele apenas coloca a mão no meu ombro. Isso é mais do que eu poderia pedir. A máscara foi essencial para que eu pudesse me tornar um aventureiro, mas o casaco também seria. Não se preocupe com isso e apenas fique seguro. Eu sou aquele que tem que lidar com a sua família se algo acontecer com você, você sabe. Ele apenas ri e pisca. Haha. Eu apenas sorrio ironicamente com esse fato. Não. Eu não daria à minha família um motivo para sofrer novamente como eles sofreram antes. Houve alguns itens interessantes ao longo do caminho. Havia vários núcleos de bestas, a maioria dos quais eram classe B ou inferior. Os preços eram astronômicos. Mesmo um núcleo de classe C custava cerca de 50 moedas de ouro, e cada classe multiplicava esse valor. Havia muitos artefatos para aumentadores e conjuradores. O próprio rei deu um lance em alguns deles, ganhando um núcleo bestial classe A. Só depois que um mago absorveu o núcleo é que eles puderam descobrir se o núcleo bestial ainda tinha uma vontade ou não. As chances eram pequenas de encontrar um núcleo que ainda tivesse sua vontade ainda intacta e, mesmo que contivesse a vontade, tinha que ser compatível com o usuário. A maioria dos animais preferem dispersar sua vontade antes de morrer, ou a passam para um de seus descendentes. Acho que o rei esperava ter sorte. A rainha, por outro lado, deu um lance em um anel de absorção de mana e alguns outros itens úteis para conjuradores. Eu me encolhi ao ver homens nobres licitando freneticamente por jovens escravas, que estavam completamente nuas, para mostrar seus bens. Tive a sorte de estar perto de pessoas que estavam acima de ter escravos, o que me tornou ignorante sobre os horrores que podem as aguardar nas mãos de velhos perversos. A maioria das escravas eram prisioneiras de guerras entre cidades ou crianças vendidas por seus pais por dinheiro, mas também havia crianças sequestradas à força por traficantes de escravos. Meu mundo não tinha escravos, então isso era algo com o qual eu simplesmente não conseguia me acostumar. Eu podia ver minha mãe e Tabita tendo rostos solenes ao ver os escravos, mas elas apenas balançaram a cabeça e focaram sua atenção em Eli e Lilia.
Embora a família Eustia fosse uma casa nobre muito proeminente, eles desprezavam os escravos e optavam por contratar apenas criadas e mordomos. Virando minha cabeça, eu vejo o príncipe murmurando algo para a pequena princesa, mas seu rosto permanece inexpressivo. Isso era tedioso. Talvez eu deva adiar a obtenção de uma boa espada por agora e apenas me contentar com uma espada de prática decente até que meu corpo amadureça um pouco. Eu me levanto para me esticar quando vejo aquele guarda encapuzado chamado Sebastian ainda olhando para Sylvie. Seu capuz cobria apenas a testa para cima e pela visão de um bastão, eu poderia dizer que ele era um conjurador. Ainda de pé, fico olhando para o plebeu. Eu poderia dizer pelo seu olhar ganancioso que ele estava de olho apenas em SYLV. Depois de alguns momentos, ele percebe que estou olhando para ele enquanto seus olhos se focam nos meus. A princípio ele parece um pouco envergonhado, mas apenas endireita um pouco as costas e me olha com um olhar presunçoso, como se tivesse direito ao que estava fazendo. Você se atreve? Vincent Eustia. É uma pena que Arthur não tenha conseguido encontrar a espada que estava procurando. Não importa. Há muitas espadas no depósito de que ele pode gostar. Rei Glider. Espero que tenha valido a pena visitar esta minha humilde casa de leilões. Eu digo. Este lugar não é nada humilde, Vincent. E sim, não tenho certeza de como você conseguiu garantir um núcleo bestial de classe A como Silvercoat Bear tem nomes que se traduzidos ficam bem estranhos, então opto por deixar em inglês mesmo. Você tem muitas conexões, haha. Só espero que a vontade bestial ainda esteja intacta. Ele aperta minhas costas com a mão. Eu ouço sua esposa murmurar. Não tenha muitas esperanças, querido. Você sabe como é raro. A rainha volta a falar com Alice e minha esposa. Elas parecem estar discutindo sobre seus filhos. Voltamos nossa atenção para o palco principal quando sinto um calafrio causar arrepios nas minhas costas. Eu rapidamente viro meu corpo e uso meus braços para cobrir meu rosto instintivamente. O que é isso? Este era o lugar mais seguro neste edifício com a guarda do rei dentro, bem como meus guardas fora da sala. Minha respiração fica superficial enquanto o peso de algo tremendo está me empurrando para baixo. Sinto o suor frio escorrendo pelo meu corpo quando me viro e vejo o rei e a rainha em posições semelhantes às minhas. O que está acontecendo? O que é esse medo que sinto como se não tivesse controle sobre minha vida? Arthur Levin. Opa! Eu rapidamente olho para longe do pálido Sebastian que perdeu o equilíbrio e ficou no chão tremendo e rapidamente se sentou antes que alguém percebesse. Perdi o controle por um tempo. Eu só queria assustá-lo um pouco. Eu não pretendia vazar tanta sede de sangue. Eu dou uma olhada rápida ao redor para ver que todos estavam surpresos em guarda ou com medo e no chão. Merda! Eu não pensei que seria tão ruim com este meu corpo. Foi a primeira vez que deixei minha intenção de matar solta. Mesmo quando eu estava lutando contra os traficantes de escravos, optei por não emitir nenhum tipo de intenção para pegá-los de surpresa. Alguns dos guardas aumentadores do rei desembainharam suas armas e estavam em guarda de qualquer que fosse a fonte desconhecida quando o rei falou. Quem está aí? Ele rugiu ao desembainhar uma espada que tinha na cintura. Eu vejo a rainha Priscila preparando sua varinha, parada na frente de seus filhos enquanto minha mãe e Tabita estavam agarrando as meninas. Vincent chamou mais guardas e os fez patrulhar a área em busca de qualquer assassino que possa estar por perto. Permaneceu assim até que eles confirmaram a morte de um intruso no telhado que todos visivelmente se acalmaram. Oh, um bode expiatório! Seu sacrifício não foi em vão, homem aleatório. Alice me teve em seus braços durante a inspeção junto com Eli, que estava confusa e assustada com o que sentia. O rei e a rainha estavam agachados na frente de seus filhos, ambos uma pilha de nervos.
O menino de aparência feroz tinha lágrimas nos olhos enquanto se abraçava. Enquanto a princesa tentava se manter forte, mas tremia. Porra! Ei, Sebastian! Como pode um guarda real cair de bunda por causa da pequena intimidação de um intruso? Você vai morrer cedo assim. Um aumentador encapuzado segurando uma lança apenas balança a cabeça. Sim, eu apenas escorreguei. Foi isso. Sebastian agarra a mão de um de seus colegas guardas e se levanta novamente. Ele olha para mim com medo no início, mas apenas dá um tapa no rosto. Eu poderia dizer que ele estava se repreendendo por suspeitar que eu era o responsável por isso. Agora, para o item final, temos para o companheiro sortudo afortunado o suficiente para adquirir isso. A voz dramática do leiloeiro ecoou no corredor quando um item em forma de caixa foi coberto por um lençol vermelho. Uma mulher muito glamourosa estava empurrando a caixa enquanto fazia uma pausa para um efeito dramático antes de revelar o que estava sob o lençol. Embaixo da lona luxuosa havia uma gaiola que tinha um filhote felino marrom escuro do tamanho de um cachorro de tamanho médio. O leiloeiro grita: um recém-nascido leão mundial! Para aqueles que não conhecem esta magnífica besta de mana, um leão mundial adulto tem a capacidade de pelo menos se tornar uma besta de mana classe B. Ouso dizer que, se bem cuidado, este recém-nascido leão mundial pode até mesmo se tornar uma besta de mana classe A. Vocês sabem o que isso significa? Cuidar e valorizar este leão mundial infantil pode até permitir que seu mestre se torne um lendário domador de feras. A multidão enlouquece enquanto as pessoas começam a gritar lances antes mesmo do preço inicial ser anunciado. Eu posso ver os olhos do rei e da rainha brilharem e vejo o príncipe puxando o manto de seu pai, praticamente implorando por isso. Até eu me sentei com um pouco de interesse. Não é todo dia que você vê uma besta de mana infantil que poderia ser potencialmente uma classe A. Kill. SYLV mordisca meu dedo e apenas pigarrei amargamente, como se dizer que aquela besta infantil não fosse nada comparada à grande ela. Sim. Eu sei, SYLV. Eu apenas sorrio enquanto acaricio meu vínculo cheio de ciúmes. Eu posso ver a figura de Sebastian se endireitar enquanto ele olha com mais cuidado para o bebê leão mundial. Então ele olha de volta na minha direção, olhando para Sylvie novamente. Esse cara está me irritando. Agora. Não poderei iniciar a licitação até que todos se acomodem. O leiloeiro balança os dedos. A multidão finalmente se acomoda antes que o leiloeiro anuncie que o lance inicial será de 100 moedas de ouro. 10 pratas eram mais do que suficientes para alimentar uma família de 4 pessoas por um ano. 100 pratas, o que equivalia a uma moeda de ouro, era mais do que suficiente para alimentar uma família de 4 pessoas por 10 anos. Eu apenas balancei minha cabeça. Este foi apenas o preço inicial. O preço disparou de uma vez, saltando para mais de 500 moedas ouro e não parecia que estava parando. 500. 550. 600. 700. 1000. Eu ouço o rei berrar com a mão direita levantada. A multidão ficou em silêncio. Eu poderia dizer que mesmo aqueles que podiam dar um lance mais alto estavam debatendo se valia a pena apostar contra seu próprio rei. Não parecia justo depois que o rei entrou em cena, mas pelo menos ele teve a decência de colocar um preço alto. O preço foi estabelecido em 1000 moedas de ouro ou um tablete de ouro branco. Algo que só vi em livros e fotos. Eu ouço Vincent parabenizar o rei. Parece que ninguém quer fazer uma oferta contra você, Rei Glider. Ele apenas ri. Desculpe sobre parte do dinheiro potencial perdido com aquele, Vince. Eu te devo uma. O rei tem uma expressão animada no rosto, assim como sua esposa e filho.
Parece que o Palácio Real terá um novo animal de estimação. Você planeja dá-lo ao príncipe Curtis? Vincent investiga. Barrarra. Pode ser. Vamos ver como ele se sai. O rei apenas dá um sorriso maldoso para seu filho e pisca. Pai. O príncipe Curtis parece visivelmente chocado com a notícia e Priscila ri, dizendo: Curtis, lembro que você está perdendo tempo nas aulas de espada. Ah! Mãe! Isso era para ser um segredo. O príncipe feroz não parece mais tão feroz quando vejo minha mãe e Tabitha rindo suavemente junto com a rainha. Mamãe, posso ter um animal de estimação? Eli pergunta, apontando para Sylvie como exemplo. Haha! Não sei. As bestas de Mana só querem ser animais de estimação para belas damas. Minha mãe brinca. Eli é legal. Certo, irmão. Ela puxa minha manga, me enviando para a batalha em seu nome. Eu apenas rio e a deixo acariciar Sylvie, distraindo-a. O 10º aniversário terminou sem nenhuma comoção e os guardas nos acompanharam até a parte de trás para pegar nossos itens. Vincent me entregou um pacote embrulhado em uma bolsa preta, que presumi serem os itens, uma vez que entramos no depósito na parte de trás do palco. Arthur, siga-me até onde guardamos algumas das espadas. Elas podem não ser nada de especial, mas tenho certeza de que você será capaz de encontrar uma espada eficiente. Vincent diz, me levando com a mão nas minhas costas. Oh! Você está planejando ter aulas de espada? O rei questiona depois de ouvir Vincent. Vincent apenas ri impotente enquanto eu apenas respondo. Apenas algo em que estou interessado, Rei Glider. O pirralho, quero dizer, o príncipe Curtis interrompe com uma voz arrogante. Talvez eu possa ensiná-lo a lutar com uma espada algum dia. Meu pai e os chifres gêmeos chegam para nos encontrar neste momento, dando-me uma desculpa para ignorar a criança. Ah, vocês estão aqui! O que acharam do leilão? Meu pai exclamou, pegando Eli depois de se curvar ao rei e à rainha. Enquanto meu pai estava conversando com Vincent, vejo Sebastian sussurrar algo no ouvido do rei Glider. O rei parece um pouco irritado, mas ele apenas suspira e caminha em minha direção, com um pervertido encapuzado atrás dele. Seu nome era Arthur, correto? Minha guarda real ajudou nossa família inúmeras vezes no dever e sinto a necessidade de fazer este pequeno favor por ele. Você vê, ele parece ter gostado muito de seu vínculo. Eu sei como é complicado romper o contrato, mas vou conseguir alguém para fazer isso e eu estaria mais do que disposto a pagar uma quantia generosa por ela. O que você diz? Você pode fazer um favor a este velho rei? Eu não pude evitar, mas fiz uma cara irritada para os dois. O resto dos guardas reais estava de prontidão perto dos dois e estava me observando. Quanto custaria para vender seus filhos para mim, Rei Glider? Eu simplesmente digo sem pestanejar. O rei tem um olhar surpreso em seu rosto com a minha pergunta aparentemente aleatória. Eu odeio ser rude, mas acho decepcionante que uma pessoa da sua estatura tenha a audácia de pedir a alguém que barganhe um membro da família com ela. Embora eu saiba que a escravidão é considerada normal entre os nobres, considero indigno de mim vender alguém que amo por um valor monetário. Espero que isso tenha deixado claro que não tenho planos de vender meu vínculo. Eu continuo, meus olhos nunca vacilando. Como você, um insolente camponês ousa dizer tais coisas ao rei? Um dos guardas aumentadores desembainha sua lâmina e se prepara para me atacar,